Boa noite a todos, sejam bem-vindos. É um prazer receber todos vocês na nossa casa. Eu vou fazer uma leitura do livro Palavras de Vida Eterna, de Francisco Cândido Xavier, ditado pelo Espírito Emmanuel. Prossigo para o alvo. Paulo, carta aos Filipenses, capítulo 3, versículo 14. Encontras o semblante amargo da solidão no momento em que as circunstâncias te compelem a deixar o conhecido. Supões que a construção de toda a existência desaba sobre ti mesmo, como se a ausência da moldura familiar te rasgasse o quadro da própria alma. Corações amigos, atraídos por outras sendas, abandonaram-te os ideais. Pessoas queridas deixaram-te a sós. Aposentaram-te à distância do trabalho de muitos anos. Ou a morte de passagem ceifou o sorriso dos companheiros que te eram mais caros. Sentes, por vezes, que estás deixando para trás tudo o que te parece mais valioso. Entretanto, não é verdade. Basta jornadeis corajosamente adiante e, buscando expressar-te em novas formas, reconhecerás que o amor e o trabalho são mais belos em teu caminho. Compreenderás, então, que podes adicionar novas parcelas de alegria à felicidade dos que mais amas e podes servir com mais entendimento as aspirações que te inspiram à marcha. Se a vida te apresenta a fisionomia triste da solidão, recorda a própria imortalidade e não te detenhas. O menino deixa a infância para entrar na mocidade. O jovem deixa a mocidade para entrar na madureza. O adulto deixa a madureza para entrar na senectude. E o ancião deixa a extrema velhice para entrar no mundo espiritual. Não como quem perde os valores adquiridos, mas sim prosseguindo para o alvo que as leis de Deus nos assinalam a cada um. Serenar as nossas mentes, elevar os nossos pensamentos a Jesus, pedindo a Ele que nos envolva com muita paz, com muita serenidade, que esse ambiente possa ser envolvido pela misericórdia divina, que todos nós possamos estar serenos e equilibrados para recebermos a mensagem que virá através da nossa palestrante. Queremos pedir a Jesus, a espiritualidade maior, que nos ampare, que nos proteja, que ilumine a velhinha, para que a sua mensagem possa calar fundo em nossos corações. E contando sempre com o amparo de Jesus, com o amparo da espiritualidade maior, nós vamos dar início aos trabalhos da noite de hoje. Que assim seja. Com muito prazer, a gente recebe Verinha, seja bem-vinda, Verinha. Boa noite. Como vamos? Recomeçando novas propostas, novos propósitos.
continuidade. Essa palavra, continuidade, ela traz um novo alento para as nossas consciências. É importante lembrar que nós, em dando continuidade, estaremos reforçando em nós a fé, a esperança, reforçando em nós a capacidade de perseverar um tanto mais. Lembrando Jesus que dizia para nós: ainda que teus pés estejam sangrando, caminha mais um pouco. E nesse caminhar mais um pouco, nós estaremos avançando. A senda do progresso é para todos. Tudo muda no mundo o tempo todo. A vida é movimento. A vida é um transcorrer de dias, de acontecimentos, mas também de muitas realizações valorosas, realizações no campo do bem, no campo do espírito, que haveremos de guardar na nossa memória perispirítica. Levaremos conosco. Aquilo que aqui conquistarmos, as virtudes que amealharmos, nos acompanharão. Vida além desta vida, compondo, por assim dizer, o nosso psiquismo, a nossa bagagem tão necessária ao nosso enriquecimento espiritual. É bom que guardemos conosco esta proposta divina para cada um de nós que aqui se encontra nessa noite. Deus, como Pai divino e misericordioso, nos criou para que pudéssemos então viver em plenitude, vivenciar todo esse encadear de ideias, de crescimento espiritual, de aprendizagem contínua. É da sapiência divina que nós então passemos a dar sempre o passo seguinte. Feliz 2026! Feliz 2026! Obrigada. Viu? Feliz 2026, gente! Vamos continuar. Vamos continuar. Nós trouxemos hoje para a nossa reflexão em conjunto a história de uma grande guerreira. E nós vamos perceber nos exemplos dados por ela o quão importante é a nossa conscientização, a nossa maturidade espiritual, que é, vamos por assim dizer, o alvo, o objetivo a que todos devemos aspirar. Então, essa mulher, Joana d'Arc, que nós intitulamos a palestra Joana d'Arc e sua missão. Joana d'Arc trazia consigo, no seu histórico reencarnatório, essa missão. E essa missão, ela fora desenvolvida, desenrolada na presente existência com Joana d'Arc. De uma maneira, todos vão pensar assim, uma missionária vai transcorrer tudo a mil maravilhas, e não é assim. E não foi assim. Não é? Aqui a gente vai perceber que Joana d'Arc, ela também era chamada de a donzela de Orleans, na França. Então, Joana d'Arc nasceu num cenário onde a França se encontrava extremamente, vou falar assim, tolhida nas suas realizações, vivia sob o jugo da Inglaterra. E olha só, pensem, se alguém chegar para você e falar assim, você vai libertar a França do jugo da Inglaterra, o que você vai falar? Mas eu não sei nada. Joana era uma criança. Ela guardava consigo muita religiosidade.
lá na aldeia em que nascera. Ela era filha de camponeses simples, pobres, sem condições. Para a gente ter uma ideia, Joana d'Arc não aprendeu a ler, não aprendeu a escrever para pegar uma missão dessa. Levar o rei ao trono, né, o rei Carlos VII. Então era uma missão extremamente difícil. E essa guerra ficou chamada a Guerra dos 100 Anos. Alguém já leu sobre? A Guerra dos 100 Anos, que ela encabeçou. Então essa menina contava muitas vezes ali, já pelos 12, 13 anos, ela já contava alguns dados a respeito da mediunidade. E o ponto forte da Joana d'Arc é a sua mediunidade. A faculdade que lhe foi conferida por Deus, num corpo tão jovem, mas com um espírito grande, valioso, talvez milenar. Com certeza milenar. E ela começara ali a ter visões. Então, Joana, fiquei lembrando quando li a respeito disso, fiquei lembrando de senhor Chico Xavier. É bem parecido. Chico Xavier, aos 5 anos de idade, sofria muito lá com a sua madrasta. Madrinha, desculpa. Madrasta foi aquela que casou com o pai dele depois. Porque ela fazia algumas maldades com ele, então ele ia para o quintal chorar, e é quando ele via a mãe dele. Todo mundo já leu a respeito disso. E essa menina ela gostava de meditar, de orar no jardim. Então, um dia, era um dia de verão. Ela lá no jardim, um meio-dia, interessante os horários, hein? E tudo nas escrituras, nas histórias, a gente vai percebendo assim as ligações. Paulo de Tarso também aconteceu as visões com ele ao meio-dia, sol a pino. Interessante isso. Então, ao meio-dia, orava Joana no jardim próximo à sua casa, quando escutou uma voz que lhe dizia. O que essa voz falava para ela? Joana, tende confiança no Senhor. E isso vale também para nós, médiuns ou não, que possamos sentir ou não a presença dos Espíritos. Mas essa voz interior que fala com você, com todos nós. Tende confiança no Senhor, dizia a voz para Joana. E a figura que ela conseguiu divisar, que ela conseguiu guardar na mente, ela identificou como sendo a do arcanjo São Miguel, que viria trazer para ela as boas novas, vamos falar assim, até então. 2 companheiras, 2 mensageiras espirituais acompanhavam o arcanjo São Miguel. Quem era? Quem eram elas? Catarina e Margarida. Quem eram elas? As santas, conforme a igreja que ela frequentava. Então, ela era religiosa, aprendeu com a mãe, ela lá na igreja, ela aprendeu com a mãe dela a fiar. Então, era uma menina religiosa, uma menina caseira, uma menina que aprendeu as coisas domésticas. Ali no lar, com a mãe, com o pai, isso tudo ajudou bastante. Eles lhe falavam da situação do país, do que estava vivendo a França, e lhe revelam a missão. Qual seria a missão? Ela deveria ir em socorro do Delfim e coroá-lo rei da França. Carlos Delfim. Coroá-lo rei da França. E olha que, vamos imaginar que ela até então não sabia das dificuldades que enfrentaria. E quando a gente vai lendo toda a história dela,
Aí a gente começa a pensar no álbum de fé de Barcelona, quando eles queimaram aqueles 300 exemplares. Era comum naquela época a perseguição por todos que o clero da igreja considerava bruxos, feiticeiros, que tinham essas visões, que ouviam vozes, que viam. Então aqui ela nem imaginava que isso poderia lhe acontecer. Quais eram os problemas que Joana enfrentava por causa da mediunidade? Porque via ou via. Durante 4 anos, ela hesitou e a história de suas visões começou a se espalhar. Ao alvorecer de um dia de inverno, ela se levanta e o que ela faz? Está decidida. Prepara uma ligeira bagagem, um embrulhozinho, um bastão de viagem, murmura a Deus aos seus pais e parte. Nunca mais aquela aldeia de Lorena iria vê-la novamente, porque ela parte, então é retirada para a sua missão. Então vamos ver aqui qual era especificamente a missão daquela menina. Vamos voltar aqui um pouco a respeito da própria Joana. Joana, ela vai nascer por volta, porque não é um dado assim bem certeiro, mas ela vai nascer no dia 6 de janeiro de 1412, então possivelmente antes de Jesus ainda, Joana. Na aldeia de Dom Remy, La Couche, no nordeste da França, filho de camponeses. Qual era seu pai? Jacques d'Arc. E sua mãe? Isabelle Roger. Era a caçula de 5 filhos, criada então em um ambiente religioso e camponês. Sua infância e juventude foram marcadas pela chamada Guerra dos 100 Anos, entre os anos de 1337 e 1453, onde ali acontecia um conflito entre a França e a Inglaterra. Por volta de 12, 13 anos, começou a ter visões de santos, São Miguel Arcanjo, Santa Margarida, Santa Catarina, que a instruíram a salvar a França do jugo inglês e ajudar então a coroar o rei Carlos VII, um momento crucial para a sua jornada. Qual seria então o legado, aquilo que Joana deixaria para a posteridade? Apesar da sua curta vida, Joana viveu pouco, morreu jovem. Morreu no dia 30 de maio de 1431, portanto, com 19 anos. Tornou-se uma heroína nacional francesa e ela foi canonizada pela Igreja Católica em 1920. E hoje é a santa padroeira da França. E a lição que Joana d'Arc deixa para nós é sobre a fé inabalável, porque ela confiou, ela acreditou, porque isso vale para nós também. Porque muitas vezes nós nos desacreditamos. Poderemos não acreditar na voz interior, poderemos desacreditar muitas vezes de algum espírito que se aproxima de nós e diz algo referente a nós, referente à vida. Porque todos nós, segundo o livro dos médiuns, somos médiuns. Em maior ou menor grau, poderemos sentir a presença dos espíritos, a se comunicarem conosco, de alguma forma, ou nos alertando, ou nos consolando, ou nos instruindo, de alguma forma. Então ela ensina para nós sobre essa fé inabalável, sobre essa coragem extraordinária, essa determinação. Porque quando ela se decidiu a cumprir a missão, aí ela vai até o tio dela, ela viaja 10 noites, 10 dias e 10 noites, até chegar a esse tio que poderia ser um canal para levá-la até
lá no reinado, onde estava a questão da sua missão. Então, uma coragem extraordinária. E essa coragem extraordinária, a gente pode dizer que vinha também da parte dos espíritos que a sustentavam, porque ela teve o auxílio espiritual para realizar essa missão. Joana d'Arc teve que se vestir de homem, cortar o cabelo, ficar bem parecido mesmo com um homem, para ela poder enfrentar todo aquele poder. Porque como mulher chamada de feiticeira, ela não iria conseguir. Então ela teve que passar por tudo isso. Uma determinação e a força da convicção pessoal. Aí a gente volta a dizer para os nossos próprios ouvidos: confie em ti, acredita em você. Quando você pensa em algo, principalmente se for relevante para a sua existência, para o seu trabalho, para o seu caminhar aqui pelo plano terreno, confie em você. Peça a ajuda do seu anjo de guarda. É uma mensagem que ela já vai deixar aqui para o final. Confiar no anjo de guarda, cada um de nós tem o seu. É um amigo espiritual, é um familiar, né, que já se foi, que teve seu retorno para a pátria espiritual. Confia no seu anjo de guarda. No momento de dormir, faça sua prece, peça com fé, com esperança, com convicção ao seu anjo, para que ele te acompanhe no seu momento de emancipação, para que você possa ir em visita aos departamentos de família, aos departamentos onde estão acontecendo palestras, ao encontro de familiares que já se foram e que estão ligados a nós por uma afetividade que não é transposta ou esquecida, porque está aí na verdadeira vida, que é a vida do Espírito. Confiar no anjo de guarda é uma coisa que ela deixa como exemplo também, que vem dessa convicção pessoal que ela também demonstrava. E ela mostrava que era uma pessoa comum. Qual a outra mensagem que ela deixa para o cumprimento dessa missão? Que cada um de nós, também consideradas pessoas comuns, Chico Xavier fez a 4ª série e psicografou belíssimos livros, mais de 450 obras. A semelhança de Divaldo, também com pequena escolaridade. Tanto que quando Divaldo foi escrever a série de Joana de Ângeles, sobretudo aquele livro O Homem Integral, antes de Joana ditar a presente obra, ela disse para ele estudar. Porque todo instrumento, ele tem que estar hábil para a tarefa. Então, Divaldo foi estudar e depois Joana editou a obra. Aqui nos estudos, eles nos contam que Joana ela foi queimada em praça pública, considerada como feiticeira, herege, porque ia contra a fé católica. Me lembrei de novo do Alto de Fé de Barcelona também. Era comum acontecer isso, né? Na França, naqueles países próximos ali. Então ela foi queimada. E a gente sabe que Joana d'Arc teve várias reencarnações. Chico Xavier, pelo Espírito Humberto de Campos, vai dizer que Joana d'Arc foi Judas. Depois, Joana d'Arc foi Joana de Cusa. O que aconteceu com Joana de Cusa? Ela foi queimada viva, amarrada ao poste junto com seu filho. E seu filho dizia para ela: mãe, abjura esse Cristo que a senhora tanto defende, por amor de mim. Abjure, nega. Não posso. Não posso. Jesus adentrou a intimidade do meu coração. Não consigo.
sejamos fiéis. Morreu queimado. De novo. Olha assim, a mensagem que ela deixa. Então, com esse exemplo de fé na palavra, de coragem extraordinária, de determinação, que são virtudes, eu diria virtudes, além de ser qualidades morais, são virtudes, ela mostra que pessoas comuns também podem realizar grandes feitos. Quando? Ao seguir a consciência, porque as leis divinas estão escritas na consciência. Questão 621 do Livro das Espíritas. Então não precisa que ninguém me aponte o dedo para dizer o que eu devo ou não devo fazer, porque a minha consciência vai me alertar com relação a isso. Sempre. Sempre ela vai me alertar. Então ele diz: qualquer pessoa comum pode realizar grandes feitos ao seguir sua consciência. É o propósito divino que Deus tem para cada um de nós. Ser fiel a esse propósito, relembrar, buscar na memória, através da oração, da meditação, a resposta para 3 perguntas que são consideradas pilares da doutrina espírita. De onde eu vim? O que é que eu estou fazendo aqui? E para onde eu vou? 3 perguntas essenciais. Quando a gente as responde na intimidade da alma, eu vou seguindo adiante, porque eu tenho um alvo, um objetivo e o timoneiro que é Jesus. Para que eu não me desvie daquilo que eu vim realizar. É importante. Então, grandes feitos ao seguir a consciência, o propósito divino, mesmo diante das adversidades, porque elas não deixarão de acontecer. O que pode modificar é a nossa capacidade de gerenciar as dificuldades, as adversidades, as vicissitudes que a vida terrena apresenta para cada um de nós. Então a força vem do espírito. O corpo é o medianeiro, é o facilitador. O espírito precisa do corpo para realizar a missão dele aqui. Mas ele é o medianeiro. E ele merece cuidados também. Cuidados inerentes a cada um. Mas merece cuidado. E que isso, esses grandes feitos, através da vigência dessa consciência, desse propósito divino, mesmo diante das adversidades, pode mudar o curso da história, do meu histórico reencarnatório, para que eu possa sair daqui vencedor de mim mesmo. Vencedora de mim mesma. Consegui o intento. Vim, realizei aquilo que o Pai esperava de mim. Quando soar a hora do meu retorno, eu estarei com a minha consciência tranquila. Realizar sempre aquilo, como diz a mensagem de Paulo aos Gálatas, realizar aquilo para as horas de hoje. Tudo aquilo que se tem para realizar para as horas de hoje é importante para caminhar. Então ele diz que isso pode, as lições que Joana deixou, que pode mudar o curso da história, mesmo contra todas as adversidades, e que a verdadeira força reside onde? Na fidelidade aos seus princípios, aos meus princípios. Sabe aquela coisa da gente sempre voltar às origens? A gente não pode esquecer a nossa origem. Espiritual, primeiramente. Sou filha de Deus.
com uma missão, defender a França do jugo da Inglaterra? Talvez não. Mas viver em família para experimentar o verdadeiro amor. Perceber nos nossos entes queridos verdadeiros companheiros de jornada. Porque vamos e voltamos no mesmo ciclo familiar para aprender a amar. As origens. Lembrar de quem eu estou filha de minha mãe, de meu pai, tenho os meus irmãos, tenho a minha história de escolaridade, de trabalho, de profissão, sempre dar uma volta, dar um passeio pelas origens, a começar pela origem espiritual. Sou filha de Deus, mereço e careço de atenção, de oportunidades para eu poder crescer, para que eu não venha a dar um passo que eu possa me arrepender depois. Então, aqui ela lembra bastante também essa fidelidade a Deus, aos princípios evangélicos, fidelidade às leis divinas que nos regem a todos, não somente a um ou a outro, mas a todos nós. Reside então na fidelidade dos princípios, mesmo diante muitas vezes da incompreensão, e aqui a gente lembra da incompreensão dentro do lar e do martírio. Às vezes no início Joana não tinha consciência do martírio que passaria para o cumprimento da sua missão, mas que depois então seria canonizada, seria considerada uma heroína e a padroeira de um país tão importante que cedeu o berço para o surgimento da doutrina espírita, que viajou, atravessou continentes e veio para o Brasil. Considerado celeiro, considerado a pátria do Evangelho. Mesmo diante da incompreensão do martírio, como foi exemplificado. Olha a resposta sábia que ela deu durante o seu julgamento, que ela foi julgada. E sem saber por quê. Porque ela não era herege, realmente, ela foi verdadeira. Eu estou vendo, eu estou ouvindo vozes. E o anjo conversou comigo e eu preciso realizar isso, sem saber ler nem escrever, sendo pobre, sem recursos. Olha só o que ela dizia. Se eu estou, abre aqui o parágrafo, na graça de Deus, se eu estou na graça de Deus, Deus me conserve. E se eu não estou, Deus me coloque lá. Então é outra frase, outro ensinamento profundo para nós. Porque quando a gente vem trazendo uma biografia dessa natureza, é que eu não estou dizendo que daqui a pouco todo mundo tem que ser uma Joana d'Arc, ser um Chico Xavier, um Divaldo, mas dentro do limite de cada um de nós. Dentro do limite de cada um de nós. Então, por isso, coragem e determinação, que são as principais lições que ela deixou. Ela liderou exércitos, inspirou nações e enfrentou desafios intransponíveis com bravura, provando que a coragem é mais forte que o medo quando você está assessorada, quando você confia, quando você dá ouvidos. Nunca estamos sós, desamparados do auxílio dos amigos espirituais. Quando nós
demonstramos responsabilidade, estaremos assessorados. Não nos esqueçamos. Então, ele diz que a coragem é mais forte que o medo. Outra coisa, a fidelidade e a convicção, falamos há pouco, manter-se fiel às suas visões e crenças divinas, recusando-se a negar o que acreditava ser a verdade, mesmo sob ameaça de morte. É uma coragem. É uma coragem. Porque se perguntar para cada um de nós, você viu Cristo? Você acredita? Você confia em Jesus? Você procura realizar a vontade de Deus? Você crê em Deus? É um desafio para nós. Acreditar. Continuar acreditando. Mesmo diante das dificuldades, de tudo que se apresenta no cenário atual da vida terrena. A força da fé é outra lição, porque a história de Joana d'Arc é um testemunho do poder da fé, que o poder da fé é aquele que transpõe as montanhas, as dificuldades, e da crença em uma missão maior, que cada um de nós traz consigo. Inspirando, aqui eu achei profundo, e trouxe para nós. Inspirando a entrega a Deus e a confiança na sua ajuda. Eu confio em Deus, mas eu vou tomar uma atitude. É certo que o ensinamento de Cristo traz: faz da sua parte e da minha eu farei. Mas quando nós já fizemos a nossa parte e a situação ainda se apresenta de determinada maneira, o que não tem solução, solucionado Deus é o momento que Ele entra no cenário. Agora a questão é comigo, meu filho. Agora eu vou te mostrar como que é o caminho, como que você vai permear essa sua estrada. Confia em mim. Acredita, eu não quero mal para você. Você é criatura minha. Confia em mim. E a confiança hoje é a palavra de ordem. Mesmo que o sistema se apresente tão precário como está se apresentando. Mas Deus vê tudo, ouve tudo e fará o melhor para nós. Alguém duvida? O que falta para nós? Confiar. Essa fé, a força da fé. Tiago dizia assim: o homem justo viverá pela fé. Tiago escreveu. Então toda essa missão, todo esse exemplo de Joana d'Arc é para lembrar a cada um de nós, para nos inspirar a nos entregarmos a Deus, confiarmos que Ele vai trazer a sua ajuda. Eu vi um exemplo corriqueiro aí nesses videozinhos que a gente recebe. Um pássaro que vivia lamentar da sua vida. Por que ele lamentava? Porque ele não tinha água, porque ele não tinha comida e porque ele não tinha penas nem asas. E alguém diz para ele: comece a agradecer pelo que você não tem. E você vai acabar recebendo aquilo que você precisa. E ele começou a fazer isso. E aí a terra começou a dar os frutos, flores, a água começou
começou a se abrir e as asas cresceram. Meio fictício, assim, mas a gente traz para a nossa realidade. E lembrar de Paulo, que dizia, em tudo, dá graças. Graças a Deus. Você foi roubada, graças a Deus. Você achou bom? Não, mas eu estou dando graças a Deus. Aconteceu um infortúnio, uma intempérie, uma situação de graças a Deus. Dar graças, tornar sagrado aquilo, aquele acontecimento, aquela passagem. Por quê? Porque nesse momento nós nos mostraremos humildes. Nós nos mostraremos, está me fugindo a palavra aqui, se alguém lembrar aí, sopra para mim. Submissos. Obrigada quem soprou. Nós nos mostraremos submissos à vontade de Deus. Entendeu? E aí, aquele que é submisso, que se entrega a Deus, que procura fazer, cumprir, não é de se pensar que vai rastejar o tempo todo pela existência. Não faz parte da onisciência, da onipresença, da onipotência de Deus. Que nós passemos a rastejar pelo plano terreno, sempre só chorando e sofrendo, e sem uma abertura de consciência. Não tem. Isso não é de Deus. É preciso movimentar a nossa fé. Movimentar. Outra coisa que ela deixa de lição, uma liderança moral. Porque, mesmo jovem, camponesa, que era pobre, e analfabeta, ela inspirou moral e liderança. Porque aí o que ela falava, ela era inspirada por aquela equipe de amigos espirituais. Então eles falaram, opa, ela está falando algo sério. E ela, gente, conseguir colocar o rei lá no trono foi muito. Então ela inspirou moral e liderança, unindo pessoas e mudando o rumo da guerra dos senhores. Outra coisa é esse poder da vontade humana e divina. Ela mostrou que o poder de Deus ou forças superiores capacitam indivíduos para grandes feitos, transformando o ambiente em volta com a força da convicção que ela carrega. Jesus, ao seu tempo, também conseguiu toda uma mudança de pensamentos, de sentimentos, aqueles que o seguiam, aqueles que duvidavam, que o perseguiam, não sabiam quem era ele. E era necessário que assim fosse, porque o livre-arbítrio foi dado a cada um de nós para que exercitássemos o bom uso, o uso consciente da nossa liberdade de pensar, de agir, de fazer, de transformar. Se cada um de nós fizer a sua parte, nós teremos um mundo melhor para deixar para os filhos, para os netos, bisnetos, futuras gerações. E quem sabe ainda retornar aqui. Então, uma das últimas coisas que ela ensina é o sacrifício pelo propósito. Por quê? Seu martírio reforça a ideia de que viver, olha que importante frase também, o que o martírio de Joana ensinou para nós.
que viver sem crença é um destino pior que a morte. Olha que profundo isso. E que o sacrifício pela verdade é nobre. Então você viver pela verdade, aceitar a verdade, viver para a verdade, pela verdade e com a verdade, sim. Ele diz aqui, é nobre. Então foi isso que ela definiu. Em suma, Joana d'Arc nos ensina a ter fé, força, coragem e integridade, mostrando que a voz e a convicção profunda podem superar obstáculos gigantescos e transformar o mundo, servindo como um ícone de liberdade e independência. E aqui ela fala mediunato é a missão. Quanto mais graça recebem eles do Altíssimo, eles querem, os médiuns, mais perigos correm, e tanto maiores são esses perigos, quando se originam dos favores mesmo que Deus lhes concede. Então é uma mensagem fazendo um alerta para todos os médiuns, que muitas vezes chegam ao exercício da mediunidade muito afoitos, muito ilusionários ainda, ou visionários, que a mediunidade é um privilégio e a mediunidade não é um privilégio. A mediunidade é uma missão, é uma missão importante para o espírito que traz essa faculdade com responsabilidade, com confiança e sempre atento àquilo que os espíritos querem passar para todos nós, enquanto humanidade, via mediúnica. Então é uma história que depois vai se ler com mais tempo. Tá bom? Sobre Joana d'Arc. Ok? Alguém quer falar alguma coisa? Podemos mais não vai cantar. Vamos, podemos cantar? Então, agradecendo a todos os irmãos pela presença, pelo carinho, pela atenção. Agradecer a equipe espiritual que nos acompanha, que está conosco nessa tarefa de cada vez mais trazer à tona o Evangelho do Cristo na sua simplicidade, na sua pureza, tomando como exemplo algumas entidades, alguns vultos que aí já nos antecederam na grande viagem, mas que deixaram exemplos marcantes para cada um de nós. Vamos então encerrar com essa canção. Aos pés do monte, um sentimento me ronda, não sei dizer, tudo é novo pra mim, meu coração se renova, sinto a esperança invadir o meu ser, quero ser manso, ser limpo, ser justo e pobre